Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Descomplexo. Aqui, nosso objetivo é trazer conteúdo de qualidade para você, de forma leve e descomplicada, para que você entenda melhor o mundo à sua volta e saia bem informado. Hoje a nossa pauta é inovação e empreendedorismo no mundo fitness. E para conversar comigo sobre isso, uma convidada que sabe muito do assunto. Hoje a gente recebe aqui a Amanda Liperti, que é fundadora da Powered by Coffee, uma das maiores marcas de roupa para CrossFit do Brasil. Amanda, seja muito bem-vinda ao Descomplexo. Obrigada pelo convite, Stefano. É um prazer estar aqui no estúdio lindo. Espero que a nossa conversa seja enriquecedora mesmo para quem está em casa acompanhando a gente. Amanda, você que é minha conterrânea de Espírito Santo do Pinhal, depois a gente vai explicar para o pessoal que não conhece, né? Eu queria começar pedindo para você explicar para a gente como foi o início da sua trajetória profissional e qual foi a virada de chave para a construção da Powered. Então, na verdade eu brinco que não existe uma virada de chave, assim, propriamente dizendo, né? A gente vai fazendo várias coisas, vai errando aqui, aprendendo, tentando de novo. E aí quando vê, pum, dá uma explosão, assim. Então, em resumo, eu acredito que a Powered teve alguns momentos que ela explodiu, assim. Um deles foi quando a gente fez o nosso primeiro campeonato da Powered lá na Praia Grande. Era praia, era uma pegada assim muito legal. A Powered era pequena e com esse campeonato a Powered realmente levou assim juntou muita gente, então fortaleceu muito a nossa comunidade. E tivemos alguns outros momentos patrocinando o evento e principalmente fazendo o evento na nossa cidade, que é Espírito Santo do Pinhal. Depois que a gente fez, nós estamos na 4ª edição do Powered by Coffee Games lá em Pinhal. Depois que a gente fez o Powered by Coffee Games, a Powered, assim, não tem uma pessoa… Já era muito forte, já estava muito forte. Mas não tem uma pessoa que não conheça a Powered, assim, depois desse campeonato que nós temos lá na nossa cidade. Por quê? Porque foi praticamente um festival mesmo, para a família toda. Era uma coisa que pode levar criança… Tem um ambiente muito agradável, que é o interior. A galera estranhou muito isso. Então, isso é muito do DNA da nossa marca mesmo. Assim que a gente começou a ficar conhecido lá em São Paulo. Porque quando eu levei a Powered, quando eu comecei a Powered, eu me apaixonei pelo CrossFit. Comecei, né, a levar as roupas de sacola mesmo pra galera das academias, chama box de CrossFit, né, pra quem não sabe. E a galera começou a se conectar comigo, assim… Sentiram, eu acho que é por esse nosso lado do interior mesmo, sabe? Então, assim, rolou uma conexão muito forte, uma identificação muito legal com as praticantes de CrossFit, com as meninas. Eu comecei a fazer, me aproximei muito delas. E aí foi no CrossFit que eu falei, poxa, eu quero ser a melhor marca de roupas desse negócio aqui, desse negócio de maluco, desse esporte. Porque eu sempre falo que quando a gente quer vender pra todo mundo, a gente não vende pra ninguém. Então eu foquei em um esporte. E ali eu me aprofundei totalmente. E já tinha, não, algumas marcas destacadas nesse segmento? Do Brasil tinha uma marca que eu falava, cara, a gente nunca vai conseguir chegar nessa marca. E hoje em dia, essa marca, ela perdeu um pouco, assim, o nicho. Foi pra um outro esporte e se perdeu do CrossFit. Então, hoje em dia, são nossos amigos, tudo. Mas hoje em dia, a Powered é referência, assim, no esporte. E vocês têm, além dos produtos de artigos de vestuário, tem café também, né? Quais são os produtos? Porque foi assim, né? Você sabe que a gente trabalha com café há muitos anos, até contando um pouquinho aqui da minha trajetória. Quando eu criei a Powered, a Inverno de Itália, que é a nossa outra marca de café, já existia. E nessa época, a gente não tinha se tornado franqueador. Então, eu tocava as lojas daqui de São Paulo. Eu ia falar lá de São Paulo, daqui de São Paulo. Você imagina, eu tocava com meus irmãos, mas, por exemplo, 5 lojas… com um monte de funcionária, tudo mulher, loja de shopping, que era até tarde. As meninas, às vezes, levavam 3 horas para chegar nas lojas, as funcionárias. Então, era uma realidade muito diferente. Então, eu nunca me desligava. Eu tava cansada, aqueles aluguéis altíssimos de shopping. Era 30 mil reais o aluguel do condomínio do Ibirapuera. Cara, era muito difícil. Era um negócio promissor, mas, ao mesmo tempo… loja em shopping era muito difícil. Tava desgastante, eu não aguentava mais. Só fechava 2 dias por ano, que é Natal e Ano Novo. Eu falei, não aguento mais, eu quero criar uma coisa que seja minha cara, que seja do zero. Foi quando tava começando as redes sociais. Foi quando eu comecei a procurar no Snapchat, comecei a fazer uns cursos no YouTube. Eu falei, é isso, vou fazer esse negócio de parceria, vou procurar influenciadora. Tava começando. Foi quando uma pessoa me falou, uma atleta, né, uma coach, falou, eu até visto suas camisetas, mas você tem que vir fazer uma aula minha. Eu falei, cara, que aula minha? Você é louca, essa mulher é louca.
Cheguei lá no sábado, toda bonitinha, nem conhecia o CrossFit. E aí fui me aproximando, me apaixonando pelo CrossFit. Mesmo sem gostar, sem grana, eu me inscrevi. Depois que eu fiz a aula dela, ela vestiu a camiseta e falou: ai, gostei, amei, faz aula comigo. Me inscrevi. E CrossFit era um esporte caro, né? Hoje em dia tá um pouco mais assim, popular. Sim, um pouco mais acessível, mas era um esporte caro. Mas na época eu liguei para meus irmãos, falei: ó, me inscrevi aqui, dei uns cheques, vai dar tudo certo. Então, acho que fui um pouco audaciosa na época, mas eu acho que quando a gente acredita no nosso projeto, a gente tem que ser um pouco audacioso mesmo, porque se a gente for esperar tudo tá perfeito, igual a gente estava conversando agora, acaba que não sai do papel. Amanda, pegando um gancho nisso que você falou, né, de quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Você acha que você ter escolhido aquele nicho e acreditado que eram aquelas pessoas que seriam seus clientes foi o diferencial? Porque, de fato, a sua marca tem uma identidade muito forte. Tanto que no último Natal, eu ganhei de presente da minha irmã um kit da Powered. Eu gosto muito, mas é engraçado como eu me senti até um pouco um estranho usando, porque eu sei que são as pessoas do CrossFit que amam e usam. Então, assim, é muito legal essa identidade que vocês têm, né? A identidade é uma coisa muito forte. Por que eu acho interessante, Stefano? Por que eu sempre fui muito fiel, mesmo quando as pessoas falavam assim: agora veio o beach tênis, agora veio o yoga, tem bastante marcas fazendo sucesso na yoga e tal. Cara, eu sei exatamente o que o meu cliente quer. Eu sei o que o meu cliente faz nas horas vagas. Eu sei o que ele gosta, como que ele gosta de ir no churrasco, como que ele gosta de ir nos campeonatos. Por quê? Porque eu também sou dessa mesma comunidade. Então é como se fosse uma tribo. Se você colocar a roupa da Powered e for numa padaria ou num bar, a pessoa vai falar: você faz CrossFit? Entendeu? Então, assim, claro, gente, que hoje os nossos clientes, eles correm, eles fazem musculação, eles usam pra sair. Eles fazem o Hyrox, que é uma nova modalidade, aí um estilo CrossFit. Então, assim, claro que naturalmente a marca, ela expande junto com os nossos clientes. Só que você não vai abrir nosso Instagram e não vai ver uma quadra de beach tênis. A galera usa pro beach. Só que, assim, a nossa comunicação é muito fiel ao CrossFit. Por quê? Porque a galera sabe que ela vai... Quem gosta sabe que ela vai entrar ali no Instagram, ela vai postar uma foto, tudo. Vai ter essa conexão. Então é uma coisa muito clara. Eu acho que muitas marcas, principalmente no começo, elas se perdem por causa disso. Elas querem abraçar o mundo. Eu fiz brinco grande, então agora eu vou fazer um brinco colorido. Mas você tem uma pessoa que quer usar aquele tipo, quer se conectar com você, quer fazer parte da sua comunidade. Aí você faz uma coisa totalmente diferente, você perde os que você já tem e você não atinge os novos. Então fica muito confuso. Legal. E o que eu achei interessante, eu estava estudando algumas iniciativas que vocês já tomaram e no mundo em que todo mundo só pensa no virtual, no digital, nas novas estratégias de marketing, vocês saíram dessa bolha e criaram um evento físico, né? Uma experiência real com os consumidores que, acredito eu, deve engajar tanto quanto ou mais do que simplesmente aplicar só no virtual, né? Nas estratégias de marketing que são os jogos. Exatamente, por isso que eu até ia falar isso no começo quando você perguntou qual que foi a virada de chave. E tanto é que em 2025 uma grande tendência do marketing é essa. É o físico junto com o virtual e o virtual junto com o físico. Então se você tem uma marca totalmente digital, você tem que fazer alguma coisa no físico. Seja um coquetel para os seus clientes, não precisa ser uma coisa tão grande quanto o campeonato. Mas assim, você não pode ficar só no virtual, porque hoje em dia a galera quer sair, a galera tá cansada, a galera quer sair das redes sociais, do celular, por isso que as corridas estão muito em alta. E a gente já foi nisso, lá na contramão, desde o início, porque lá no Beach Challenge, que foi o nosso primeiro campeonato na praia, a gente percebeu essa força que tinha o físico. Depois que a gente fez, que a gente começou a manter aqueles grupos, as fotos, os vídeos, a gente viu o poder do físico. Então, o nosso digital, ele é muito forte, mas nós temos também os revendedores que estão ali no dia a dia, né? Porque a galera acaba querendo comprar por conveniência, ali, rápido. Então, a gente inventou, quando veio a pandemia, a gente fazia muito evento, que era nesse caso de levar a Powered para os eventos de CrossFit. Do nada, cortou. Falei, poxa, e agora? A gente tinha 2 revendedores. Falei, cara... O Charles até falou, vamos começar a focar em revendedores. A galera perdeu o emprego, a galera mudou de cidade, estava voltando ali a sair de casa. Foi quando a gente começou a conseguir mais pessoas para revender a nossa marca. Então, o nosso físico ali, o nosso palpável é muito forte. Legal. Eu imagino que para essa iniciativa dos jogos,
muito mais do que um retorno a curto prazo, vocês estavam pensando no longo prazo, né? Que é não só estabelecer uma conexão duradoura com os consumidores, mas se estabelecer como uma referência, né? Porque você tem os jogos com o nome da marca, as pessoas que praticam os esportes estão sempre usando. Porque assim, são poucas marcas que têm um campeonato com o nome da marca de roupa. E o que acontece? As pessoas, principalmente os donos de campeonatos, o que eles querem? Eles querem ganhar dinheiro com isso, que é natural. É o negócio do cara. Pra gente, não é o nosso negócio. Por isso que a gente não quer ganhar dinheiro com o campeonato. A gente quer até colocar. Por quê? Porque a gente quer valorizar a experiência do atleta, a gente quer dar um kit legal, a gente quer que seja um ambiente familiar, a gente quer que tenha espaço kids para as crianças, banheiros, enfim. Então, a marca acaba se fortalecendo a cada campeonato que tem, ela fica mais forte. Porque, que nem você falou, é um campeonato com a nossa marca, então a pessoa não esquece. E ela vai nesse campeonato, só tem a nossa loja de roupa. Não tem outras marcas de roupa, obviamente, porque o nosso investimento é muito alto. E é uma loja gigante, dá fila, tudo acaba. Então, assim, acaba que gera uma energia muito boa. O que eu achei ousado foi que vocês levaram esse evento para Espírito Santo do Pinhal, que é uma cidade de 40 mil habitantes. Então, talvez muitas pessoas não tomariam essa iniciativa, né? Eu achei que foi muito bacana e vocês conseguiram levar muita gente. Eu acho que eu já ouvi você dizer recentemente que chegou a ter mais de 10 mil pessoas. Então, um quarto da cidade. E esse ano vai pessoal da Argentina de novo, pessoal da África do Sul, que são nossos revendedores novos. Estamos querendo trazer os franceses. Galera daqui do Brasil todo. Sul, São Paulo, Mato Grosso. A galera viaja de longe. E aí, alguns pinhalenses falam assim pra mim. Ai, mas aqui é cabeça de interior, aqui não tem estrutura. Mas é isso que eles querem. Eles se apaixonaram por esse atendimento informal, pelo garçom conversar, pela pessoa falar pra menina, nossa, como você é forte, que bonita, não sei o quê. Então rola uma coisa, não é igual São Paulo. Claro que não, senão não seria Pinhal, seria São Paulo. Não é Rio de Janeiro, é Pinhal. Então, assim, é totalmente fora da curva. Só que a galera amou. A galera se hospeda dentro da casa de outras pessoas de Pinhal. Então, assim, é uma coisa... Parece que eles se desconectam de tudo que eles conhecem e vivem. Porque você sabe que Pinhal é uma coisa que ainda tem muita essa tradição de interior, né? Sim. Então a gente conseguiu levar as pessoas pra lá, pro nosso mundo. O legal é que você não gira só o evento, mas você gira a economia como um todo, Economia né? São postos Pinhal. de gasolina, hotéis, restaurantes, tá tudo interligado. Todos os hotéis de Pinhal já estão lotados, Airbnb, postos de gasolina, como você falou, pizzarias, supermercados, tudo. Então movimenta a cidade como um todo. Outras cidades já quiseram levar a gente, Poços de Caldas, Andradas. Às vezes eles vão até no dia do evento, o prefeito. Não, vamos fazer lá, não sei o quê. E a gente explica que não dá, o nosso DNA é lá, né? Agora vai ter a corrida dia 25 de maio. Vai ser um pouco menor, vai ser para 500 pessoas essa primeira edição. Porque eu decidi muito de última hora. Mas a galera tá enlouquecida. Porque corrida faz parte do CrossFit hoje em dia. Então não é que a gente criou uma nova comunidade, mas a gente está expandindo para atender os nossos próprios consumidores. Eles estão inscritos em corridas, eles querem uma corrida da Powered. A gente criou uma linha running. Então a gente só vai mesmo aumentar esse braço para oferecer essa experiência para o nosso cliente. Amanda, aí em relação à produção, a Powered ela produz tudo em Espírito Santo do Pinhal. Vocês têm a fábrica lá. Isso. E distribuem para todo o Brasil e também, como a gente estava conversando, para fora recentemente. Isso, a gente produz tudo lá. Eu acredito que esse seja um diferencial, porque quando eu comecei a Powered, eu ainda não... A gente não entendia muito sobre confecção, a gente não tinha as máquinas que nós temos hoje. Hoje a gente tem Audaces, tem infestadeira da Audace, corte a laser. Então, assim, com o tempo a gente foi conquistando uma qualidade muito boa da nossa produção, que no começo a gente não tinha. E eu até cogitei, vamos fazer em São Paulo, vamos fazer aquilo. Mas o que era? Eram facções que você não tem o controle e você não consegue fazer uma peça ali mais personalizada, você não consegue ali dar o seu pitaco, dar o seu palpite. Então, realmente, a gente ter essa produção ali próximo de nós é o nosso diferencial. A gente lança uma coleção por mês, o que é uma loucura, mas acaba tendo uma previsibilidade e faz com que a gente não tenha que trabalhar com promoções. A Powered, ela não faz promoções. Ela faz a Black Friday, obviamente, faz, assim, um dia do consumidor, uma coisinha ou outra. Mas as nossas grandes datas são os nossos lançamentos mensais, que faz com que a nossa economia ali gire tanto para os nossos revendedores e faz vender as outras peças ainda, mas os lançamentos movimentam demais. E eu imagino que seja um público difícil de agradar.
Porque ele não quer apenas a estética, mas precisa de performance, né? Porque não é um esporte igual uma corrida, né? Nem musculação. Exato, precisa ter uma performance, precisa ter resistência, precisa ser coisa boa, né? Para agradar esse público. Na verdade, a gente conhece muito bem nosso público. Então, a gente meio que sabe o que funciona, o que não funciona. Tem que ter qualidade, tem que aguentar, tem que poder se jogar no chão. Por isso que eu faço os testes antes, né? Treinando, mando para atletas, mando para algumas revendas, pra gente ver se sustenta, se pode se jogar no chão, se para CrossFit funciona. E até que teve uma peça muito delicada que a gente estava muito na dúvida se fazia ou não, que era o macacão. E eu era contra, eu achava que a galera não ia usar macacão no CrossFit. Só que as clientes pedindo. Foi quando eu sempre, assim, eu converso muito com o meu público, através do meu Instagram, através do Instagram da Powered. E aí eu fui perguntando, vocês querem macacão? Não sei o que. Fomos criando praticamente juntos essa peça. Foi quando a gente lançou, foi um sucesso e todo mundo quer mais agora. Falando do comportamento do consumidor agora, tem um dado que eu vi recentemente, eu queria que a gente discutisse aqui. Tem uma consultoria que chama Euromonitor Internacional e eles disponibilizaram a seguinte informação. As peças esportivas estão impulsionando o mercado global de vestuários e calçados. Tem até uma projeção que de 2024 a 2029, essa área vai crescer em torno de 15%. Isso além de questões econômicas, eu acho que é uma mudança de comportamento das pessoas, né? É Como é que você enxerga, né, isso? Então, muito se fala nisso, né? Que o wellness é o novo conceito das pessoas. E que antigamente, não agora mesmo, mas o que era ter luxo pra você? Era carro, relógios, mansões, bebidas. E hoje em dia isso mudou. Hoje em dia, o verdadeiro status é a pessoa que consegue se exercitar, é a pessoa que pode estar de roupa de academia, elas brincam, né? Que é isso que é sinal de riqueza, é a pessoa poder trabalhar de roupa de academia, é a pessoa poder ir fazer um supermercado de roupa de academia. Então, uma coisa que, como você disse, até 2029, e eu acredito que muito ainda, não vai cair, não vai, né? O mercado vai estar muito aquecido ainda, são essa linha fitness, porque todo mundo quer fazer alguma coisa que melhore a sua qualidade de vida, que te permita estar mais próximo da saúde. Sabe que eu estava lendo um artigo no Valor Econômico que ele estava falando sobre o mercado de luxo e também como a relação das pessoas com as mercadorias está mudando. Antigamente, alguns anos atrás, não muitos, você ostentar, né, seria você usar um artigo de luxo, comprar um carro caro, coisas nesse sentido. E hoje, o que as pessoas mais ricas fazem para ostentar é gastar o tempo da forma como elas bem querem. Ao invés de comprar só coisas de luxo, como tudo está transformando, né? Então, para você ver que as coisas mudam muito rápido, né? E a gente tem que acompanhar. Hoje em dia até tá caindo, né? Essa coisa de bolsa de luxo e tudo mais, tá viralizando aí pra caramba. E o bom da gente também ter a nossa produção interna é que não corre o risco de acontecer igual aconteceu com uma grande marca de fitness dos Estados Unidos, que acaba que a China aposta, quanto que paga, não sei o quê. Então, a galera fica muito chateada com isso, então a gente acaba sendo muito transparente, tá sempre mostrando ali a nossa linha de produção. A galera gosta muito como é que a gente mostra os nossos colaboradores, colocamos mesa de sinuca, tem um campinho de futebol. Então a gente tem uma relação muito próxima e a galera acaba se conectando com isso também. O que eu notei que é diferente na comunicação da Powered para outras empresas que eu pesquisei é que vocês têm muito essa pessoalidade, né? Tanto que você, a fundadora da empresa, faz tudo lá, mas também as pessoas podem te ver como modelo das peças. Seu marido também aparece como modelo, então é muito legal isso. Isso não foi sempre, mas fazem acho que uns 2 anos e meio. Depois que eu me tornei a front face da marca, tudo mudou. E eu acabo lendo bastante sobre isso e é isso exatamente, né? Quando o fundador, não só, né? Você pode pegar grandes marcas, CIMED, enfim, várias outras marcas, Cacau Show. Quando os donos começam a aparecer, começam a mostrar os seus próprios produtos, as pessoas começam a ter uma certa afinidade. Então, depois que eu comecei a posar para as fotos, no site, vídeos, parece que também teve outra virada de chave aí, entendeu? A galera gosta de ver meus filhos, gosta de ver meu marido, fala que as fotos que mais vende somos nós. E você pega, tem meninas muito mais treinadas, malhadas, que também vendem bem, mas eles sabem que eu sou uma pessoa real, uma mãe, se conecta com isso atrás da tela, entendeu? Porque muitas das praticantes de CrossFit também não são atletas, só treinam ali para ter uma qualidade de vida, treina sua 1 hora por dia e tá tudo bem, entendeu? Entendi. E é muito difícil equilibrar os pratos, você ter todas as tarefas do dia a dia e ao mesmo tempo ser mãe de 2 filhos.
E além disso, sempre expor a maioria das coisas? Diria que a gente está sempre em busca de novos desafios e isso para mim hoje em dia tá bem ok, não tá difícil. É que agora eu estou indo para uma outra área que requer um pouco mais de tempo de concentração, estudo, podcasts, vou lançar um curso de empreendedorismo. Então, assim, só essa área ainda que eu tô tentando organizar, porque realmente o meu dia ele é muito intenso e tem todos os minutos preenchidos. Então, só essa parte ali essa parte da educação que nós estamos entrando agora, que eu tô reorganizando. Legal. Mas claro que ter filho, ser mãe principalmente, requer algumas horas do seu dia ali de dedicação, com certeza. Amanda, e puxando a nossa prosa agora pro lado da inovação. Como é que é para vocês, né? Todas essas transformações estão acontecendo. Como é que vocês incorporam isso no dia a dia? Tem algumas iniciativas? Então, de uns tempos para cá, de 1 ano e meio mais ou menos, a gente começou a investir muito pesado em tecnologia mesmo. Porque antes a gente não sentia tanta necessidade. A nossa produção, vamos dizer, dava conta. Mas hoje em dia, depois posso te mandar os videozinhos ali até para você conseguir visualizar e colocar pra galera. É muito legal. A nossa sala de corte, a nossa sala de estamparia. Então, tudo mudou. E é um investimento alto para nós, né? Estamos falando ali de quase R$2 milhões entre infestadeira, máquina de corte a laser, mais o carrossel. Só que o legal da nossa família, que você pode conhecer um pouco, né, Stefano? É que a nossa vida tá ali. Então, a gente acaba querendo sempre estar investindo primeiro na empresa. E a gente entende que uma empresa rica é isso, é onde você pode investir, você pode comprar uma máquina, você não precisa pagar juros. Então, todo o nosso reinvestimento estão nessas inovações. Agora, a gente acabou de comprar um programa novo também, que vai, assim, triplicar a nossa sistema de informações. A gente vai conseguir ver pelo celular quanto que cortou, em que parte da costura que tá. Então, isso está sendo inserido lá ainda, na nossa sala de corte. E vai, assim, dar muito mais informações. Porque a gente brinca que quem ganha a guerra é quem consegue ter as informações. Então, essa é a parte mais gostosa e mais difícil. Porque a gente tem sempre que estar aprendendo. É legal, é muito interessante como inovar com propósito é diferente de inovar só para estar na moda. E eu vi até recentemente uma iniciativa da Levi's, só para puxar um pouco para a área de moda. Em 2023, com o boom da inteligência artificial, o que eles fizeram? Uma iniciativa para substituir modelos reais por modelos de inteligência artificial. E aí fica à disposição das pessoas com vários tons de pele, várias idades, para a pessoa poder montar ali o manequim da forma que ela quer se ver. E isso... todo mundo pensaria que seria uma iniciativa muito forte, mas foi um efeito rebote muito grande. Porque as pessoas falaram assim, olha, tudo bem, você está querendo inovar, está querendo apresentar algo de diversidade, mas você está diminuindo empregos com isso. Exatamente. Então, como é que fica esse equilíbrio? Interessante, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente sempre brinca, e lá a gente também brinca. Quando os funcionários falam pra gente, colocou essa máquina... vai tirar a gente. E meu irmão, ele é muito categórico. Ele fala, essa máquina não é para tirar ninguém, é para ajudar a gente. Como a gente tá sempre crescendo, sempre construindo, a gente, vamos dizer, a gente remaneja as pessoas. E eu brinco que a gente tem uma facilidade muito grande. Tem gente que vira e fala assim pra mim, como é que você consegue lidar com tanta gente? Eu falo, gente, primeiro que é o meu trabalho, a gente ama isso. E segundo que eu tenho esse filho. Então, se a máquina realmente facilitou o corte, dá muito bem para pegar uma das pessoas e colocar em outro setor, dá para aprender a costurar, dá para aprender a separar. Então, assim, nunca, gente, numa fábrica, numa indústria, principalmente numa confecção, nunca vai faltar serviço para pessoas. Primeiro que costurar é uma arte, né? Isso aí nunca vai ser máquina. É a coisa mais difícil que tem. Eu falo que é uma profissão muito bonita e hoje em dia, em muitos lugares, tá acabando costureira. E a gente tem um índice de jovens querendo aprender, e a gente tá montando uma escolinha para colocar a galera nova para se profissionalizar mesmo. Porque é uma profissão que nunca vai acabar. Quando que alguém vai ficar sem precisar de costureira? Então, a gente não tem problema nenhum em conseguir funcionários bons. A nossa equipe é muito boa. Legal. E eu já vi você falando que tem algumas pessoas, umas histórias legais de pessoas que entraram lá na empresa com cargos bem baixos e vocês perceberam aptidões e essas pessoas foram escalando, né? Porque assim, primeiro de tudo, quando a gente precisa de alguém ali... Todos os setores são importantes, mas quando a gente precisa de alguém ali, precisa de alguém no marketing, precisa de alguém no escritório, precisa de alguém para tomar conta desse sistema da Audaces, por exemplo. A gente sempre pega as pessoas que já estão com a gente. Por quê? Para valorizar.
Para ele sentir que ele pode fazer um plano de carreira, para ele sentir que tem lugar para ele crescer, ele não precisa sair. Então a gente pensa primeiro, os meninos do marketing, nenhum fizeram publicidade, os meninos ali do desenvolvimento, nenhum fizeram moda. Então a gente pega essas pessoas, profissionaliza, dá treinamento, para depois eles irem se encontrando ali, se aperfeiçoando. Amanda, e vocês trabalham com revendedores, né? Então vocês têm a venda online e tem os revendedores. Como que equilibra isso? Qual que é a parcela de vendas online em relação aos revendedores? Nossos revendedores, eles representam cerca de 70% ainda do nosso faturamento. É grande parte, então. É grande parte. A minha comunicação é muito direta com eles. Todos os dias eu estou em contato, eles têm grupos fechados com as consultoras, que são as meninas, as atendentes, mas tem grupos comigo também. Tem um Instagram fechado chamado Conexão Powered by Coffee, que eu tento atualizar sempre com novidades, com recados, com ajudas. E a gente faz um encontro também. Começamos o ano passado e esse ano já soltei a data hoje, a galera tá bem animada. Foram, ano passado, umas 200 pessoas. Eu acho que esse ano vai dar umas 500 pessoas, lá em Pinhal também. E assim, os revendedores, querendo ou não, são como franqueados. Então, eles vivem aquilo, eles respiram a Powered e eles trabalham diariamente representando a nossa marca em outros estados que muitas vezes chegaríamos com o site, mas não no tamanho que eles conseguem chegar, porque eles trabalham como revendedores móveis. Então, eles vão lá, eles montam a loja no box, na academia, vendem e depois vão embora. Então, isso faz com que os alunos acabam querendo comprar na hora, sabe que se não comprar ali, a pessoa vai embora. Não é uma loja fixa. A gente valoriza muito os revendedores móveis. Tem lojas, mas a gente deixa claro que o lance é vender sacola, fazer sacola para a pessoa provar em casa, porque o crossfiteiro, ele tem um estilo de compra diferenciado. Ele não gosta de ir em loja. Entendi. Você vê no shopping, não tem loja de tênis de crossfit, entendeu? Então é site É verdade, ou compra não tinha no box. reparado nisso. Crossfiteiro, muito difícil em loja. Nós temos a nossa loja em Pinhal, estamos abrindo mais algumas ali na região, mas o nosso foco são os revendedores. Amanda, e essa ideia de exportar os produtos? De onde que surgiu isso? Qual foi a oportunidade que vocês enxergaram? Quando nós começamos a Powered, chamava T-shirts Inverno de Itália ainda, porque era uma extensão ali da Inverno de Itália, não estava muito claro na minha cabeça o que ia ser, né? Mas aí eu falei, cara, tinha que ser um nome mais forte, tem que ser um nome americano, um nome que dê para vender lá fora, tal. Foi quando eu consegui chegar no Powered by Coffee. E desde então, eu sempre falei que a gente ia vender para fora, para os Estados Unidos. Na minha cabeça era Estados Unidos. E a gente vende lá, temos revendedores e uma revendedora muito ativa, ajuda a gente a fazer os eventos de lá. Nós já fizemos vários eventos esse ano, ano passado, vários anos. A gente vai todo ano fazer os eventos conhecidos de CrossFit. Fizemos Lollapalooza, CrossFit Games. E os revendedores, a gente faz o evento, vem embora, os revendedores continuam. Também estamos entrando na África do Sul, França faz muitos anos, Portugal, com uma revenda muito ativa, França também. Mais algumas pessoas nos Estados Unidos. Por que acontece, Stefano? É engraçado. Às vezes você fala assim, mas será que a galera gosta de roupa do Brasil? A hora que você fala que é roupa de brasileiro, a galera valoriza. A galera adora nossas cores coloridas, adora o nosso café. Então, assim, é uma grande oportunidade a gente vender produtos do Brasil para fora. O pessoal ama. Existe essa síndrome de impostor aqui no Brasil, né? Porque é engraçado, por exemplo, se a gente pensar na Flórida, todo mundo pensa que é o Orange State. Mas, na verdade, a maioria das laranjas que o pessoal consome lá são do Brasil. Exato. E por aí, em outros ramos, a gente tem a carne também, o café. O café, o pessoal só de falar que é café do Brasil. E em relação às roupas, nessa ida para o exterior, você sentiu alguma barreira? Tem uma diferença de comportamento do consumidor, não? Algumas barreiras tem, por exemplo, na França. As meninas são muito pequenininhas. Entendi. Então, assim, a gente tem que fazer uma grade PP. Elas gostam de roupa muito curta, porque elas são muito magrinhas. Nos Estados Unidos também tem esse lance de usarem muito P, o que no Brasil a maioria que sai é M. No Brasil elas não usam coisas tão curtas. Nos Estados Unidos usa também. Então, assim, realmente cada país tem um quesinho ali diferente que a gente tem que estar muito atento. E a gente escuta muito os nossos revendedores. Tem outro lance também, uma dificuldade que, por exemplo, quando a gente está no calor, lá na França é frio. Então, assim,
rola um pouco essa dificuldade, mas agora a nossa da França já faz bastante tempo que ela revende, então a gente já conseguiu se adequar, mas tem algumas coisas que a gente tem que estar sempre ligado. Amanda, falando de estratégia de marketing, né? Tem algo que eu vi que vocês fazem, eu achei muito interessante, como foge muito da minha área, eu fui estudar para tentar entender, que é o seguinte, quando a gente pensa em marketing digital, influenciadores, acho que é comum você pensar que você tem que buscar uma pessoa com muitos seguidores, uma pessoa muito famosa, mas eu vi que existe um outro mercado, que são os micro-influenciadores, e vocês exploram isso. Eu vi até que os próprios clientes acabam fazendo propaganda para vocês, muitas vezes sem pedir. Olha, Stefano, isso que se fala de micro-influenciadores, tu tá se falando agora, né? Mas eu já fazia isso quando eu comecei a Powered. A Powered também ficou conhecida muito rápida, porque eu acabei pegando uma pessoa de cada cidade. Não eram famosos, eram atletas, pessoas que treinam, que competem, são coach, eram professores. Então, pessoas que influenciam outras pessoas. Quem que não é influenciado por um professor, ou por uma professora, uma pessoa que compete? E eu nunca me preocupei com números, porque existem pessoas que têm milhares de seguidores e não revertem, não convertem em vendas. Eu já contratei, recentemente, ano passado, para testar também um novo formato. É bom, a gente tá sempre assim, né? Encontrei uma pessoa com mais de 1 milhão de seguidores e ela não converteu vendas. Mas não que ela não tenha convertido vendas, é porque realmente virou um mercado um pouco mais difícil de lidar, porque daí a pessoa faz 1 ou 2 posts e tem um estudo que diz que a pessoa precisa ver 7 vezes em você para ela ter vontade de comprar. Isso com um influenciador muito grande é muito difícil. Porque você vai contratar a pessoa 7 vezes para um valor muito alto, um valor muito alto, expressivo, e você não sabe como é que vai ser a conexão com o público dela. Já o micro-influenciador, ele se conecta, ele vive aquilo, ele usa diariamente. Ele treinando, ele passa o dia inteiro treinando e não fala da marca, mas a marca aparece. Então eu sempre acreditei que a gente é influenciado por várias maneiras. Porque a gente compra até dos nossos amigos. Até a gente, quando você vai num restaurante japonês, que você posta uma foto, uma amiga sua fala, é bom lá, eu vou. Você influenciou aquela pessoa. Então eu acredito muito nesse nível de influência e a gente explora muito isso. E como você disse, os próprios clientes se tornam embaixadores da marca. E tem sempre uma cliente ou outra que é muito fiel, que posta muito. E a gente tá sempre premiando, mandando uma pecinha, mandando um mimo, um capricho, para que ela se sinta... Por exemplo, a gente começou uma parceria com uma criança de 6, 7 anos. Uma crossfiteirinha que usava Powered, usava outras marcas. Falei, cara, vamos entrar em contato com ela. Então a gente já manda as peças, manda a coleção, manda uma caixinha. A pessoa se sente muito valorizada, ela é livre, pode usar outras coisas, mas pensa bem, você vai usar aquela marca que te valoriza, que te manda, ou você vai usar outra coisa que você tem que comprar e tudo mais. Então, assim, acho que rola muito isso. Tem vários níveis, né? Tem salários, tem vários níveis de patrocínio, até porque a gente lida com atletas. Mas tem muitos micro-influenciadores que topam essa permuta. É muito interessante que o número de seguidores é muito diferente de engajamento, né? Eu vi um vídeo sobre isso, vou te falar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E sabe como eu entendi o que era engajamento? Tem um caso muito interessante, engraçado, que eu aprendi o que é engajamento nas mídias sociais com a minha mãe. Sabe por quê? Ela é uma pessoa que não entende nada do mundo digital, mas ela criou uma conta no Instagram, adicionou os amigos, e o que ela fazia genuinamente? Ela comenta todas as fotos dos amigos dela. Sim. Então eu olhava meu Instagram e eu começava a ver nas fotos todos os meus amigos um comentário dela, elogiando a foto, são comentários genuínos. E um dia ela me mostrou, ela falou, olha quantas pessoas assistem o meu stories. Porque a galera... Muitas vezes mais do que o número de seguidores que ela tem. Então, assim, o que eu aprendi que ela fazia sem querer? Comentário genuíno. Porque não adianta a gente querer que a pessoa interaja com a gente se a gente também não tá Mas interagindo. É engraçado isso, uma pessoa que não entende do mundo digital... E nem foi proposital, entendeu como né? funciona, nem foi proposital. Nem foi proposital. É aí que tá. Esse lance do genuíno é muito legal também, porque quando eu comecei a compartilhar a minha vida lá aqui em São Paulo, da Powered, quando eu comecei, eu também nem pensava que, poxa, que isso ia me trazer vendas. Na época, não tinha muitos estudos de redes sociais. E a galera se conectava, se identificava, então foi muito genuíno. Eu sempre mostrei BO, mostrava trânsito, mostrava comprando tecido no Brás, e a galera foi se identificando com isso. Então, quando eu chegava nos eventos, a Amanda chegou, a Amanda da Powered chegou, a Amanda do Café chegou. Eu mostrava montando stand. Então, isso foi criando uma conexão genuína com os clientes, com os seguidores. Hoje em dia, o meu Instagram, se eu posto no meu Instagram e nem posto no da Powered, tá tranquilo, porque a galera vê.
Se eu usar por exemplo, se eu vier com uma camiseta aqui que nós não lançamos ainda, intencionalmente ali, a galera já sabe que aquilo ali ou vai lançar ou é um spoiler. Então a galera já fica acompanhando no meu Instagram, já pensando muito nisso. E as peças vão mudando conforme você sente a demanda. Se muitas pessoas começam a pedir, igual foi com o macacão. As pessoas pedem. Queríamos um top assim, assado. A gente queria uma camiseta assim. Hoje em dia tem as revendas que servem muito, né? Pra nos dar um norte, assim, vamos dizer. Então, elas vão trazendo muitos feedbacks. Elas fazem essa busca no campo mesmo, que elas estão ali diariamente. Também tem o grupo VIP com clientes do site, que eu escuto muito. O grupo VIP é engraçado que é aberto, então eu converso com as clientes. Então elas ficam doidas, porque elas vão mandando feedback, mandam fotos, mando fotos. Aí eu vou, quando o grupo tá quietinho, eu vou lá e posto uma foto do meu look do dia, mostro meu treino. Então elas sentem ali como amigas. Legal. Acaba criando uma conexão forte. Amanda, e tem algum uso para vocês, inteligência artificial? Não, vocês usam para alguma iniciativa? Olha, não tem como hoje não usar o ChatGPT, né? Então a gente usa assim para criação de legendas, às vezes ajuda a gente em criação de roteiros dos vídeos. Mas, por exemplo, depois que eu já defini qual que vai ser a minha coleção, eu peço uma ajuda no seguinte: a criação, o melhor da vida acontece no off. Vou convidar 10 influenciadores, nós vamos para uma casa. Me dê ideias de atividades que podemos fazer offline. Acelera todo o processo, né? Ajuda, não tem como. Eu acho que hoje para todos os ramos, até para estudar, perfil de consumidor, isso aí não tem como. Legal. E vocês fazem essa análise de perfil de cliente para campanhas específicas? Como que é isso lá dentro? A gente vai acompanhando muito as tendências. Então, no começo do ano, eu estudei e vi que a galera ia querer, sabe, buscar... sair um pouco do celular, tava todo mundo muito estressado, a geração Z, que é a mais conectada, anda muito na solidão. Eu falei, cara, o que a gente pode fazer em relação a isso? Daí eu criei o Melhor da Vida Acontece no Off, a gente foi para uma casa maravilhosa, e lá nós fizemos mapa dos sonhos, pintamos taça, enfim, nadamos, coisas que hoje em dia a gente quase não faz com os nossos amigos, quase a gente nem vê os amigos. Então, isso a gente estimulou as nossas clientes a fazerem o mesmo. Criamos uma playlist e um guiazinho pra galera se desconectar. Aí a próxima foi da Golden Hour, falando que cada pessoa tem um momento, um ponto alto do seu dia, não sei o quê. Então a gente tenta trazer também uma coleção sempre interligada à outra. Muito voltado para esse lado humanizado, esse lado da pessoa buscar mesmo o que te faz bem, sabe? Sim. Falando de comportamento, eu vi um artigo recente no Estadão, um jornalista que chama Carlos Alberto de Franco, achei muito interessante, porque ele fala especificamente do comportamento da geração Z, que é a geração conectada, e existe esse movimento, eles abandonarem os celulares, os aplicativos e voltar para o mundo real. Inclusive, ele destaca até movimentos de pessoas voltando para a religião, né? Existe ele destaca esse termo que ele fala anseio de transcendência. As pessoas querem sair do que está dado ali para elas, querem buscar para ver se existe algo a mais, né? Então, não é fácil entender a cabeça do consumidor, porque muda o tempo todo. E eu percebi isso porque eu fiquei 20 dias nos Estados Unidos, porque a minha cunhada mora lá. Então, ela tem 2 filhos jovens, um de 18 e a Valentina de 16, 15. E eu percebi exatamente isso. O que a Valentina faz? Todo dia ela sai do celular e vai ler a Bíblia. E eu falei, por que você tá tanto lendo a Bíblia? Porque é um meio de eu me desconectar com meu celular, tudo, com as coisas que a gente vê e tal. E eu quero me conectar com Deus e tal. Então, assim, eu falei... Aí eu já tinha lido essa matéria falando sobre o novo perfil e tal. Eu falei, cara, é isso. As pessoas querem sair das redes sociais. Ninguém aguenta mais ficar só nisso. Eu não posso ter uma coleção só voltada pro digital ali. Aí foi quando tive essa ideia, pegou muito bem. Por enquanto, foi a coleção que mais vendeu aqui de 2025. Legal, mas isso faz muito sentido. Sabe que eu tive um convidado que veio aqui recentemente, o Carlos Solito. Inclusive, fica um abração para ele, meu grande amigo. Ele é diretor de inovação de uma grande empresa e eu achei muito interessante o que ele falou. Ele falou, Stefano, nas horas vagas, eu vou numa banca de jornal, eu vou ler uma revista. As revistas estão voltando. Eu vou na livraria, porque na livraria não é o algoritmo que está jogando para mim. Eu escolho o que eu vou ler, né? Eu faço as minhas escolhas. Eu achei muito interessante vindo de uma pessoa que entende muito dessa área de inovação, para ver como a gente tem que equilibrar a vida. Foi legal que depois que eu lancei essa Melhor da Vida Acontece no Off, eu vi que várias pessoas também fizeram. Então eu falei, cara, ainda bem que a gente fez, que eu segui a minha intuição,
Depois a Bianca Rosa mostrou que estava vivendo no off, fez uma série e tudo mais. E vários, né, grandes influenciadores estão falando sobre isso. Viva mais no off, viva primeiro e poste depois. Porque realmente eu acho que a gente são tantos estímulos que chega uma hora do dia que acaba tendo insônia, não consegue descansar. Por isso que o treino tá tão em alta hoje, né? Porque a galera busca esse treino, essa atividade física para uma qualidade de vida, para manter a sanidade mental. Eu acho que a pandemia virou uma chave também na cabeça das pessoas, né? Porque se a gente pegar a nossa cidade, por exemplo, Espírito Santo do Pinhal, lá, quando eu vou majoritariamente de final de semana. E aos finais de semana eu consigo perceber a quantidade de pessoas correndo nas avenidas, é muito mais que antes. Sim, então com mudou. certeza, ainda mais agora. E não tem classe social. Acho que mudou para todo mundo. Para todo mundo. Hoje Isso é muito legal, né? Porque eu acho que a pandemia foi um divisor de águas para tudo. Principalmente a corrida, né? Que é uma coisa mais barata, não é um esporte caro. Então, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é uma caminhada. E essa última coleção que a gente criou em março foi chamada Felicidade. Aí foram 3 camisetas. Sanidade é o novo luxo. Felicidade é treino, mostrando que a felicidade tá nas pequenas coisas, né? Que às vezes a gente fica esperando o carro do ano, terminar a faculdade, arrumar um namorado, enfim. Então, mostrar para as nossas clientes que felicidade é treino, é o dia a dia, é o que você já tem, é o que você já faz. E a outra era café é o melhor remédio, linkando ali com… falando em pequenos momentos de felicidade, vamos falar do café, né? Que traduz isso e vocês trouxeram também para a Powered como um produto. Quando que foi essa decisão? Olha, o café foi desde o começo. O café é coado, né? O café em pó. Só que o Frozen… Você conhece o Frozen? Não. O Frozen é como se fosse um frappuccino. Ele só tinha na Inverno de Itália. Um sucesso. Só que tinham 15 sabores. Depois de muito tempo que já existia a Powered, talvez uns 3 anos, eu arrisco. Falamos assim, vamos colocar o Frozen no Campeonato da Praia. Daí a gente falou, será, gente? É uma loucura, não sei o quê. Mas será? Gente… O Frozen, tem gente que vai no evento só pra tomar o Frozen. Filas. E a galera não se importa, ela pode ficar 40 minutos na fila, porque às vezes a gente coloca ilha de atendimento, mais quiosques, mas dependendo do evento, é muita gente. E a galera fica na fila e se alimenta de Frozen. Então, assim, e a gente reduziu o cardápio. A gente colocou só um sabor, Frozen café e o café frutado, que sai muito também, que é o café em pó. Aí o Frozen café, ela escolhe o tamanho, se quer pá de amendoim, se quer whey, batido, pronto. Podem até copiar, Stefano, mas não tem a história. Isso que é difícil. A pessoa pode até comprar, fazer alguma coisa, mas a nossa família tá no café há mais de 100 anos. Como é que copia isso? Então, assim, esse é um grande diferencial. E o legal é que a gente não vende só o café e o Frozen, se a pessoa quiser revender. Ele é um complemento pra roupa. Porque a roupa é o carro-chefe, mas o café para os nossos revendedores chama muita atenção. Então ajuda muito, quebra o gelo, se a pessoa tá com vergonha. Às vezes o público masculino fica meio intimidado de ir pro stand, mas vai pelo café. E tem um ponto aí que é muito legal, que é o seguinte, a periodicidade de compra. Uma roupa demora um pouco mais, agora você intercala, né? Então se a pessoa vai comprar uma roupa a cada 6 meses, o café é muito mais. Mas você sabe que a nossa roupa, nessa roupa, por isso que eu tenho que criar todo mês. Praticamente, nossos clientes, eles precisam de roupa todo mês. Porque o CrossFit treina todo dia. É um treino diário. E a roupa aguenta. Mas ela não vai querer ficar mostrando todo dia a mesma roupa. Ela faz várias combinações, porque todas as coleções conversam entre si. Só que ela vai ficar postando no Instagram todo dia, toda semana a mesma roupa. Então ela dá uma intercalada, mas ela quer uma coisinha nova. Ela quer colocar. E é um preço acessível. Não é nem a mais cara, nem a mais barata. É um preço justo. Então a galera acaba que não fica sem. Mas o café realmente vende muito, porque é um preço barato, é um café muito bom, um café de pinhal, né? A gente criou o Muscle Coffee também, faz uns 3 anos, que é um produto que vende muito. É um produto… Porque eu via um outro produto concorrente que vendia demais. E eu falava, cara, a gente tem que ter um negócio desse. Foi quando a gente contratou uma nutricionista do CrossFit mesmo, uma conhecida, amiga nossa. E ela ajudou a gente a chegar nessa formulação. E ele é um pré-treino natural. E a pessoa pode tomar até 3 doses de Muscle Coffee por dia, assim, arrebenta. Legal. Amanda, quando vocês aumentam a linha de produtos, diretamente vocês acabam ficando mais expostos a algumas situações. Como é que tá sendo com o café? Eu vi uma notícia ontem de que tem alguns supermercados em São Paulo que estão colocando
o café em grades, para as pessoas não roubarem, tá ficando igual ao azeite, um aumento de 70% Ai, tá difícil, em relação porque ao ano passado. às vezes as pessoas leigas olham pra pessoa e falam assim, ai, tá rachando de vender, né, café caro. Mas a gente paga caro no café pro produtor. Pro produtor também tá difícil, porque tudo bem, o produtor tá ganhando mais ali, mas os insumos subiram ou vão subir. Então isso é perigoso até cair o consumo do café. Quem vai ficar conseguindo pagar esse valor? O que a gente enfrentou foi que a gente teve que subir o café do dia pra noite. E um aumento muito grande, mas não tinha como a gente ficar vendendo no prejuízo. Porque eu sempre falo pros revendedores, a gente tem que ser o maior transparente possível. A gente tem que acompanhar, porque se a gente vende no prejuízo é perigoso. A empresa ela tem que ter uma saúde financeira. Então a gente teve que subir. Aí no começo a pessoa não gosta, tudo, mas ela começa a acompanhar nos noticiários, nos supermercados, que subiu, infelizmente. Não é algo intencional. Não é né? algo intencional. A gente também não tá ganhando. Provavelmente a gente tava melhor antes, tava mais confortável antes. Agora a gente tá pagando muito caro, as pessoas ficam segurando para vender. É uma situação complicada que a gente não sabe onde vai parar. A gente tava conversando disso semana passada. Porque a gente tem um limite. Não tem como a gente aumentar mais do que tá. Só que também não estamos ganhando. Então, vamos ver se vai cair. Sabe que eu fui tomar um cafezinho expresso aqui perto, antes de a gente começar o programa? A xícara era R$12. Eu fiquei olhando, falei, será que tá certo? Será que tem algum pedido a mais? Não. E você pode pensar, o cara tá rachando. Não tá também. Não, tá repassando. Tá todo mundo tentando se manter ali. Mas eu não sei, por exemplo, você toma R$12. Você não vai poder tomar o dia inteiro. Poxa, vai ficar mais caro que um almoço se você tomar 5 cafés por dia, sei lá, 4 cafés por dia expresso. Então, isso acaba afetando o consumo mesmo. Mano, já que a gente começou a falar de dificuldades, eu queria entrar nessa parte com você dos perrengues. Queria que você Empreendedor contasse tem, hein? qual foi o maior perrengue que você passou com a Power? Nossa, maior não, tem que ser mais específico. Vamos Quais pensar. De qual área? Porque foram vários, né? Eu acho que no início, né? Até começar a rodar. Mas no início, Stefano, a gente não tem muito a perder. Então eu não tinha nada a perder. Eu ia pro Brás na chuva, levava marmita. Eu já parei no estacionamento, não tinha dinheiro pra pagar. Não porque não tinha dinheiro, porque eu era dinheiro que aceitava. Tive que pedir pro cara da loja, me emprestou, o Alexandre. Então, não que eu não tinha aqueles R$50, mas assim, em vivo eu não tinha. Então, foi um perrengue. Não era igual hoje, não existia Pix. E lá no Brás não tinha onde sacar. Eu falei, cara, e agora? Era só, por exemplo, era cartão. Não era cartão, era só aceitava dinheiro, eu não sabia. Mas deixa eu pensar. Alguns perrengues. Ai, teve uma vez que destelhou toda a Power, foi uma coisa bem triste, que daí molhou muita coisa, foi uma chuva. Os funcionários ajudando. Recente, não? Não. Já tava na nossa sede de hoje, faz uns 4 anos. Nossa, imagina a correria. Correria, a gente fica chateado, né? Mas a vantagem, assim, que a gente tem uma forma de trabalhar que, sabe, difícil alguma coisa abalar muito a gente, se não for saúde ou família. Porque é o que é, né? Aconteceu, podia ser pior, vamos pensar amanhã, vamos ver o que vai fazer. A vantagem de trabalhar em família é isso, né? A gente é muito assim, quando um tá um pouco pra baixo, o outro puxa. Quando um tá desanimado, aí o outro anima. Então, o legal sou eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos, né? Então, assim, acaba que um puxa o outro. Legal. Cada um tem uma personalidade, então é bem interessante. Quando um tá mais bravo, o outro dá uma apaziguada. Amanda, chegando nessa parte final da nossa conversa, que eu nem vi passar, inclusive. Verdade. Uma prosa muito boa. Nossa, gente. Eu queria que você desse uma dica para as pessoas que estão nos assistindo em relação à leitura. Queria te pedir um livro que te marcou. Pode ser qualquer tema e por que te marcou. Qualquer na minha maternidade, eu tenho 2 filhos, né, pequenos. E confesso que é difícil manter uma linha de leitura muito constante. Mas é uma coisa que eu amo, sempre amei. E que eu comecei a fazer de uns tempos pra cá. Coloquei como um hábito mesmo. Pelo menos 10, 15 páginas por dia. Teve um livro que eu gosto muito, que é o da Disney, que fala muito sobre atendimento. Mas acho que tá um pouco manjado. Um outro livro que não é uma autoajuda. Não sei se é uma autoajuda, acho que não. Porque eu não gosto muito de livro de autoajuda. Mas que é O Poder do Hábito. Que eu tive vários, vamos dizer, insights mesmo, que fizeram diferença na minha vida. Uma que ele fala que todo hábito é formado por gatilho, rotina e recompensa. Então, por exemplo, se você chega na sua casa todo dia à tarde cansado, estressado,
deita no sofá e fica ali scrollando o feed, isso te dá uma certa recompensa. Aí, como que você faz para substituir isso? Porque ele fala que todo hábito ele pode ser substituído. Quando você tiver esse gatilho de chegar em casa estressado, por exemplo, colocar um tênis e fazer uma caminhada ou correr. Então, você vai estar mudando essa recompensa. Só que ele fala que você tem que ter uma certa frequência. Claro que tudo que você faz mais vezes é mais fácil de você enraizar esse hábito em você. E tem uma outra coisa que ele fala que é muito legal, que serve pra gente, tem empresa, são os hábitos angulares, que nem todo hábito tem o mesmo peso. Tem hábito que não vai mudar nada na sua vida. Mas os hábitos angulares é o seguinte, se você quiser, por exemplo, mudar a cultura da empresa, aí ele deu um exemplo de um CEO que foi chamado para mudar a cultura da empresa, tinha muito funcionário saindo, tinha muita briga, muitos problemas, até também a produtividade não estava muito boa e o CEO focou apenas na segurança. E todo mundo, como assim? Focar na segurança? O cara é louco, tem tanta coisa mais importante. Mas que com a segurança, ele reteve os funcionários, ele aumentou a produtividade, a galera trabalhava mais feliz, ninguém se machucava. Então, assim, com um único hábito, o que a gente fez lá na Powered? O foco principal é o cliente. Então, você fazendo isso, tudo muda. Por quê? Porque se alguém te pedir alguma coisa, o que a gente foi inserindo na mente das pessoas? Não é o seu amigo, o seu colega que está pedindo, é o cliente que precisa. Então, se alguém te cobrar, se alguém te acelerar, se alguém precisar te pedir alguma coisa ali com pressa, pensar no cliente. Então, todo o foco da nossa empresa é o cliente. Não é liberado, assim, comentar de cliente, não é liberado reclamar. Por quê? Porque o cliente é a única pessoa que pode demitir, né? Tanto um empresário quanto 100 colaboradores. Porque eu sempre brinco que nenhum sucesso é garantido. Então, todo dia eu acordo pensando que tem alguma coisa a melhorar, que tem alguém chegando aí bom, que tem que ficar de olho. Porque eu falo que nenhum sucesso é garantido. A gente tá numa situação confortável, a gente tá como referência. Mas se a gente não continuar cuidando disso, isso pode acabar como muitas marcas acabaram. Amanda, uma grande lição que eu tirei de tudo isso que você apresentou aqui pra gente, eu acho que o pessoal de casa também, quem tá começando um negócio, quem já tem, da essência do que você falou aqui é o seguinte: procure a sua tribo, né? Defina para quem você vai vender, Exatamente. Qual é o seu negócio, porque não basta simplesmente se lançar no mercado, mas tem que ter o seu nicho, né? Porque eu acho que é a maior lição que eu tirei daqui. É exatamente isso, porque eu levanto muito essa bandeira, porque se a pessoa ela vai se frustrar, se ela quiser falar com todo mundo, se ela quiser se comunicar com todo mundo, se ela achar que ela pode vender mais, de pegar outro nicho, ela vai acabar se frustrando, vai perder ali a essência e o DNA da marca. E outra coisa que é muito importante também, trabalhe, continue trabalhando, não saia do operacional, não ache que o mais lindo é só as coisas do Instagram. Muitas vezes o trabalho mais importante é aquele que a gente não mostra. Então continue trabalhando. Eu vejo que muitas pessoas às vezes querem ali um glamour que não adianta, tem que trabalhar, não existe atalho, não existe uma tacada de mestre, o negócio é trabalhar. Mano, eu queria te agradecer, acho que foi uma conversa muito proveitosa, nós não vimos passar, inclusive eu bati o olho agora no cronômetro, não acreditei, falei, nossa, quase 1 hora. Então, muito legal, eu acho que para quem tá começando um negócio, tem muitas reflexões para tirar daqui de tudo que você apresentou. Obrigado por ter vindo até aqui. Eu que agradeço. Por ter nos abrilhantado. Não, eu agradeço. Foi a primeira mulher, hein? Foi a primeira mulher. Cara, que venham muitas agora, hein? Vou Com indicar certeza. alguém bem legal. Eu agradeço o convite, você sabe que a gente é amigo aí, familiar, assim, da família há muito tempo, então... Uma longa história, né? Na próxima a gente conta, mas muito obrigada pelo convite, parabéns ali pelo podcast, por tudo, pelo estúdio, muito legal. Senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado do episódio. Essa foi a Amanda Liperti, fundadora da Powered by Coffee, uma das maiores marcas de roupa para CrossFit do Brasil. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber o conteúdo e compartilhar com os amigos. Até a próxima!